Isaías 53, o texto que nós vamos seguir, continuando o estudo que iniciamos domingo passado. Estamos nesses dias, semana, especificamente começando a semana em que o mundo, especialmente o mundo cristão, celebra a Páscoa. Então, esse texto de Isaías 52, a partir do verso 13 até o final do capítulo 53, é especialmente indicado para a nossa meditação nesses dias. O tema que eu estou dando nessa sequência, na série sobre o Evangelho, para os estudos em Isaías 53, é o impressionante fundamento do Evangelho. Impressionante fundamento do Evangelho. Então vamos ler o texto, capítulo 52, Isaías, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor nosso Pai, obrigado por esse texto precioso, maravilhoso, que descreve tão bem o significado visível e invisível da obra do Teu Filho na cruz. Obrigado, Senhor, por saber que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores tomou sobre si, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. De fato Ele era,
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pela sua vergonha, pela sua dor. Nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo intercedeu por pecadores. E entre esses, porque ele intercedeu, estávamos nós. O Filho Santo de Deus, o Cordeiro de Deus, dando a sua vida, derramando a sua alma na morte, para salvar pecadores. Obrigado, Senhor, pelo seu imenso amor. Obrigado por nos ter aberto os olhos da alma, compreensão, para não somente entender os fatos do Evangelho, mas abraçar essa mensagem de salvação em Cristo. Mais uma vez, a alegria da tua salvação brote na nossa alma quando estudamos esse texto. Em nome de Cristo. Amém. Domingo passado, estávamos falando sobre esse tema, o impressionante fundamento do Evangelho, dentro dessa pequena série que estou fazendo sobre a realidade do Evangelho para a igreja. Como disse, quando na nossa leitura bíblica, na nossa reflexão pessoal e meditação, parece que não nos falta nada para aumentar nossa estima pelo Senhor, Ele nos leva ao Calvário. E ali, aos pés da cruz de Cristo, o Senhor nos faz compreender o seu imenso amor, manifestado na morte, ressurreição e exaltação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como disse, nós estamos aqui na segunda metade do livro do profeta Isaías. Nessa segunda metade, nós temos um conteúdo riquíssimo de esperança, onde o profeta fala acerca da restauração de Israel, ainda antes da nação ter ido ao cativeiro. É uma incrível mensagem de esperança que o Senhor traz a partir do capítulo 40. Mas, especificamente, nos capítulos 49 a 57, onde está inserido o texto que lemos, o profeta fala não apenas da restauração física da nação de Israel. Isso é fato. O Senhor há de cumprir as suas promessas fiéis feitas a Davi, feitas a Abraão, Isaque e Jacó. A nação de Israel será restaurada. Isso precisa acontecer para que as profecias se cumpram e a fidelidade de Deus seja vindicada. Vai sim acontecer nos últimos dias. Isaías antecipa isso. Mas aqui ele não somente fala da restauração da nação, ele fala, em termos sociais, ele fala principalmente da restauração espiritual do povo de Israel. Promessa de restauração nos últimos dias já era uma promessa tremenda, com o potencial de trazer enorme consolo para o povo durante o tempo do exílio, que durou 70 anos. Mas o mesmo servo vencedor e sofredor queria restaurar a nação do cativeiro, da opressão social, queria trazer o povo dos quatro cantos e reunir na sua terra prometida. Esse mesmo servo iria realizar a maior de todas as libertações. Ele iria salvar o seu povo dos seus pecados. Nada se compara com esse ato de libertação. Uma pergunta importante para entendermos esse texto. Hoje estamos meditando nos 3 primeiros versos de Isaías 53. Se você olha o texto, começa com a pergunta: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? A pergunta é: quem está falando aqui? Quem está fazendo essa pergunta? Quem creu em nossa pregação? Até parece uma pregação feita coletivamente. E realmente é. Esse texto apresenta a nação de Israel, os últimos dias, apresenta o remanescente fiel restaurado, trazendo o Evangelho para os demais do seu povo e para os gentios. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Aqueles dentre o povo de Deus que serão salvos estão fazendo, em Isaías 53, um relato do sofrimento de Cristo e a exaltação que lhe seguiria. Falando sobre a direção do Espírito Santo, assumindo o lugar do povo de modo coletivo, os profetas muitas vezes
falavam de revelações tão grandes que eles mesmos ficavam pensando no significado completo do que eles estavam dizendo. Era algo tão além da imaginação deles, revelado pelo Espírito Santo, que eles precisavam parar e depois estudar o seu próprio texto para compreender o que estava sendo dito por direção de Deus. O apóstolo Pedro fala sobre isso, capítulo 1 da sua epístola, quando ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Os profetas traziam revelação tão grandiosa que, dentro da sua compreensão humana e dentro do que eles percebiam, às vezes eles não tinham noção de como aquilo ia se encaixar. Mas Pedro diz, eles ficavam investigando e depois nós entendemos que era para nós essa revelação. Nós estamos depois do cumprimento da profecia do Messias. Nós olhamos para o Messias da perspectiva de algo que aconteceu no passado. Isaías olhava da perspectiva de algo que iria acontecer. Isso significa que nós temos condições de compreender os detalhes da obra de Cristo de uma maneira ainda mais ampla, mais esclarecedora e mais impactante do que o próprio profeta Isaías, quando ele estava dando essa mensagem. Nesses primeiros versos do capítulo 53, ao fazer um relato da morte do Messias, temos o Israel restaurado, lamentando a indiferença do restante da nação para com a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que nos últimos dias, judeus salvos serão missionários poderosos, pregadores para o seu próprio povo e para as nações. Estudamos Apocalipse, a história dos 144 mil. Quem são esses 144 mil? São 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. O que é que eles fazem? Eles pregam o Evangelho durante a tribulação. Eles chamam o seu povo ao arrependimento e os gentios também. 144 mil poderosos missionários. Os mais poderosos pregadores do Evangelho virão durante a tribulação dessa parcela de judeus que serão salvos. Esse fato combina muito bem com o que vemos no capítulo 52 de Isaías, verso 7, ainda falando sobre esse processo de ação missionária a partir dos judeus. O verso 7 diz, de Isaías 52, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, veja, diz a Sião, a Israel, aos judeus, diz o quê? O teu Deus reina. E formosos são os pés desses missionários pregando ao povo de Deus. Eis o grito dos atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. E isso enche o coração deles de alegria, vendo o retorno do Senhor para estabelecer o seu reino em Sião. Por outro lado, nós temos aqui também uma exclamação do próprio profeta Isaías, antecipando a infidelidade de Israel por ocasião da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Como disse no domingo passado, todo esse texto, a partir do verso 13 do capítulo 52, até o verso 12 do 53, nos ensina que o fundamento do Evangelho se encontra na obra de Cristo, manifestada na sua morte, ressurreição e glorificação. O fundamento do Evangelho, a base, o alicerce central é esse: a obra do Senhor Jesus Cristo, realizada na sua morte, ressurreição e na sua ascensão ao céu. Isso apresenta para nós o fundamento da nossa mensagem. Como é que o texto nos ensina isso? Primeiro, mostrando o caminho do Salvador.
estudamos capítulo 52, versos 13 a 16. O servo do Senhor passará por duas fases no seu ministério, resumindo aquele parágrafo. O servo do Senhor passará por duas fases no seu ministério. A primeira será marcada por percepção, entendimento ou sabedoria. Verso 13 do 52 diz: eis que o meu servo procederá com prudência. Primeira fase marcada por percepção, entendimento ou sabedoria. A segunda fase marcada por grandeza, honra e glória. Por isso, na primeira fase, ele se submeterá à maior vergonha, mas na segunda fase receberá a maior glória. Esse é o caminho do Salvador, capítulo 52, 13 a 16. Próxima parte é a humilhação do Salvador, capítulo 53, versos 1 a 3. É onde vamos meditar agora. A humilhação do Salvador, 53, versos de 1 a 3. Vamos ler novamente esses 3 versos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado, a quem foi manifestado, desvendado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Tremenda descrição da humilhação do nosso Salvador. Como é que esses versos mostram a humilhação de Cristo? Eu vou começar de trás para frente. Primeiro os versos 2 e 3. Nesses 2 versos nós temos o povo desprezando o Messias. No verso 1 nós temos o povo tropeçando no Messias. O povo desprezando o Messias. 2, 3. Depois o povo tropeçando no Messias. O desprezo do Messias. Versos 2 e 3 pergunta: é o que provocou essa rejeição? Por que o profeta antecipa essa rejeição tão completa, tão dura? Por que o profeta antecipa esse clima de completo desprezo do povo de Deus para com seu Messias? João, no capítulo 1, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que havia em Cristo que causava repulsa nos seus compatriotas? O que tinha no Senhor que não conseguia atrair as pessoas para ele? Porque ele foi desprezado. Não só desprezado, o profeta diz, ele foi o mais rejeitado entre os homens. Ele era descrito como um homem de dores, isso é, ele não sentiu dores de maneira periférica. A dor fez parte da sua vida. Homem de dores. E que sabe, ele sabe o que é padecer. Nós não sabemos o que é ser homem de dores. Nós não temos noção do que significa padecer. Jesus sabia. Jesus experimentou isso muito bem. É tão bom saber que o nosso Salvador, o Messias, sabe o que é padecer. Entende as nossas dores. Sofreu tudo o que nós sofremos ou venhamos a sofrer. Ele compreende perfeitamente a nossa dor. Porque ele foi um homem de dores. Mas o que provocou essa rejeição tão grande do Messias? O verso 2 nos diz que o que provocou a rejeição, em primeiro lugar, foi a sua origem humilde. A origem humilde do Messias não atraiu as pessoas a ele. É tão interessante isso, porque Jesus não veio com grandeza. E se tivesse vindo, teria atraído as pessoas para si. Ele veio de uma forma que por si só já fazia as pessoas se afastarem dele, porque a mentalidade do mundo
não é ser atraído pelo que é humilde, mas é ser atraído pelo que é grandioso, que é glorioso, por aquilo que chama a atenção. Jesus não veio assim. Ele veio em condições mais humildes possíveis, desde o momento em que Jesus foi concebido até o seu último dia na terra. Ele viveu em condições absolutamente humildes, não tendo os recursos mínimos, dignos, como nós diríamos, para ter uma vida um pouco confortável. Jesus nunca teve na sua vida um terço do que nós todos temos aqui. Eu não conheço perfeitamente a vida de todos vocês, mas eu sei que nenhum de vocês, nenhum de nós, eu incluo, pode levantar-se aqui e dizer: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus dizia isso. Ele que sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é sofrer. Nós temos sofrimento, sim, mas nunca pensemos: ninguém suportou sofrimento como eu, ninguém passou pela provação, ninguém entende o que eu estou sofrendo. Não diga isso. Cristo entende muito bem. Nós é que não entendemos o que ele sofreu. A sua condição humilde foi um tropeço e afastou o seu povo dele. Ele apareceu destituído de todo e qualquer sinal de realeza. E note bem, se ele tivesse aparecido com todos os sinais e manifestações de glória, ele estava realmente representando o que ele é, porque ele é Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Paulo diz em Colossenses 1,16: ele criou todas as coisas e nele tudo subsiste. Se o Senhor tivesse chegado ao mundo exibindo glória, e se ele tivesse exigido as pessoas aos seus pés, ele estava exigindo o que ele merece, porque ele é glorioso, ele é Deus. O apóstolo Paulo diz: mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Nós não somos nada e queremos julgar com usurpação o nosso nada como se fosse alguma coisa. E Jesus, sendo tudo, Paulo diz, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não veio com nenhum dos sinais da glória e da realeza que ele possui. De maneira como o Senhor chegou, o profeta diz: porque foi subindo como um renovo perante ele. Isso é, como um pequeno raminho, como um galho simples e fraco que vai brotando de um tronco aparentemente morto. Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Um renovo tenro, frágil, saindo de uma raiz aparentemente morta. Que raiz é essa? Essa raiz de terra seca é uma referência à linhagem de Davi, de onde Jesus vem segundo a carne. Por exemplo, Isaías 11:1 escreve o surgimento desse rebento do tronco da raiz de Jessé. Isaías 11:1 diz: do tronco de Jessé, da raiz, sairá um rebento. Mesma palavra, esse raminho, esse renovo frágil, tenro. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento. Lembra, domingo passado estudamos sobre o discernimento, a sabedoria do Messias. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e será muito sublime. Aqui o profeta repete: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho. Irmãos, olha esse verso, e veja se ele não diz que em Cristo nós temos tudo e muito mais do que nós precisamos. Cristo é tudo, não precisa acrescentar nada. Por quê? Sobre ele está o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, entendimento, Espírito de conselho, fortaleza,
espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse rebento, esse renovo, surgido da raiz seca da linhagem de Davi, é o Senhor Jesus Cristo. Em várias partes das Escrituras, Cristo é chamado a raiz de Davi. Em Apocalipse 2 vezes temos essa menção. Por exemplo, quando João está tendo a sua visão dos céus, olhando o trono de Deus, um dos anciãos diz para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, exatamente esse rebento dessa raiz seca. Por que a linhagem de Davi é comparada em Isaías 55 como uma raiz seca, uma terra seca, um tronco que está morrendo? É porque quando o Senhor Jesus Cristo chega ao mundo, a linhagem de Davi aparentemente tinha morrido. Os descendentes de Davi não estavam no trono, aliás, nunca mais estiveram até hoje. O trono de Davi será restabelecido quando esse descendente voltar em glória para estabelecer o seu reino milenar de Israel. Ele chegou no momento em que a linhagem de Davi praticamente havia desaparecido. Era uma raiz seca em uma terra absolutamente seca. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Sabemos que o profeta Isaías, no capítulo 55, fala das fiéis misericórdias prometidas a Davi. Fiéis misericórdias prometidas a Davi. Mas quando o Senhor Jesus nasceu, a linhagem real de Davi estava praticamente morta. Como disse, desde as condições do seu nascimento, eu diria até mesmo da sua concepção, até o local onde Jesus foi criado, até o último momento da sua vida, o que se destaca na vida do Senhor Jesus são condições absolutamente humildes. Ele nasceu de maneira humilde, nasceu de uma jovem humilde, foi criado por um humilde carpinteiro. No seu nascimento, quem teve a primeira notícia foram os humildes pastores. A cidade, a região onde ele foi criado, foi na Galiléia, que era uma região desprezada pelos judeus. A cidade, especificamente, era uma cidade cheia de estigmas. Natanael disse: de Nazaré, por acaso, pode vir alguma coisa boa? Até a cidade onde Jesus foi criado era uma cidade desprezível. Humildade ao ponto máximo. O que Israel não percebeu é que Jesus era um renovo perante ele. O texto diz: porque foi subindo como renovo perante ele. Perante quem? Quem é esse ele que estava observando esse renovo simples brotar da raiz morta de Davi? Esse ele é Deus. Ele não foi recebido pelos seus, mas foi observado por Deus, que acompanhou o seu crescimento e preparou todas as partes da sua vida para que ele cumprisse a sua missão. O povo rejeitou. O povo não percebeu que ele era o rei prometido, mas ele crescia perante os olhos de Deus. Meus irmãos, lembremos que as maiores obras de Deus, as mais impressionantes manifestações da sua graça, aquilo que o Senhor está fazendo e acompanhando com seus olhos, podem ser coisas completamente desprezíveis aos olhos humanos. O mundo pode estar rejeitando absolutamente, mas ali está a manifestação do poder e da glória de Deus. Foi rejeitado pelos seus, mas foi crescendo perante ele. Não nos impressionemos com aquilo que o mundo valoriza e aplaude. Geralmente, aquilo que o mundo valoriza é loucura perante Deus, é banalidade. E aquilo que o mundo rejeita é a manifestação do poder da glória do Senhor. Lembremos desses valores invertidos. O verso 2 continua dizendo: não tinha aparência nem
formosura. Não tinha aparência nem formosura. Isso significa, nada no seu aspecto havia que pudesse ser admirado como bonito, como belo, ou que causasse deleite. Não tinha aparência nem formosura. Não tinha beleza estética para impressionar os olhos das pessoas. O Deus homem não impressionou o mundo com a sua beleza física. Por que nós queremos? Que mentalidade carnal essa nossa? Não tinha aparência nem formosura. Considerando os padrões modernos de liderança, por exemplo, hoje fala-se muito em liderança, é quase uma fábrica. Essa história de liderança é uma fábrica de fazer dinheiro para uns. Mas pensa um pouco, considerando os padrões modernos de liderança, a apresentação exterior que o mundo aprova, inclusive que alguns pastores acham que precisam ter, Jesus certamente não preencheria os requisitos. Ele não passaria na entrevista para conseguir liderança no mundo moderno. O bom líder dos nossos dias, pelos padrões humanos, é aquele que tem energia, tem magnetismo. Ele faz com que as pessoas fiquem atraídas pela sua personalidade. Ele tem desenvoltura, ele fala bem, ele tem uma aparência impecável. É isso que o mundo busca. A pessoa de destaque na sociedade precisa estar bem vestida, porque o mundo trata melhor quem se veste bem. Dirigindo um belo carro, porque você pode ser muito competente, mas se o seu carro não for um carro muito bonito, talvez você não tenha clientes, porque eles vão olhar pela marca do seu carro, pelo ano do calhambeque que você está dirigindo. Se você fosse uma pessoa de sucesso, não estaria dirigindo aquele carro. Já pensou nisso, irmãos? Os padrões humanos são terríveis, terríveis. Pessoa de destaque precisa ser marcada pela etiqueta da roupa, o carro que dirige, e mais um detalhe, a vizinhança onde mora. Não pode morar em qualquer lugar. Alguns chegam, por causa disso, a sacrificar coisas essenciais da vida para manter o seu perfil de sucesso na sociedade. Esse não foi o caso do Senhor Jesus Cristo. Ele foi rejeitado no passado e ele continua sendo rejeitado no presente. Jesus seria desprezado por não ter nada valoroso para agregar a vida das pessoas. O que é que esse homem agrega à vida das pessoas? Ele não tinha aparência nem formosura. Não tinha nada que nós pudéssemos olhar e sentir-se atraídos. Quão tolo é esse mundo. Não somente isso, quão tolos são os servos do Senhor que querem se encaixar nos padrões do mundo, que esquecem, que estão seguindo um líder rejeitado, estão seguindo um rei que é desprezado pelo mundo, estão seguindo um Senhor que não é valorizado, mas é o nosso Senhor. Precisamos decidir se vamos seguir o Senhor do mundo, ou se temos coragem de sofrer a humilhação para seguir o Senhor da glória, sendo rejeitados nesse mundo. O profeta continua dizendo: olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso é, não havia nada de excepcional no seu aspecto físico. Aliás, uma observação interessante é: os evangelhos silenciam completamente sobre as feições de Cristo. Como era Jesus? As feições, a cor dos olhos, o cabelo e tal. Há muitas imagens, muitos desenhos de Cristo. Havia um hino antigo que se cantava muito, que era o rosto de Cristo, onde o autor falava assim: eu queria ver como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Não sei se ele leu Isaías 53 na hora de fazer a música, porque se o rosto era muito lindo, não combina com a descrição que ele não tinha aparência nem formosura. Aí se faz os desenhos, as pinturas de Cristo com aquele rosto triste, mas belo, atraindo pela expressão dos olhos. Ele foi desprezado, humilhado, o seu rosto estava desfigurado.
A Bíblia não fala nada da aparência de Cristo. Nada, nada. Portanto, qualquer desenho, qualquer foto, qualquer retrato pintado é mera especulação. De propósito, a Bíblia não traz detalhes sobre como era o rosto e o corpo de Cristo, para que nós não façamos imagem de Cristo e para que nós não valorizemos o físico em detrimento do espiritual. Jesus era o que ele era no seu espírito, muito mais do que no seu corpo. Qualquer tentativa, portanto, de reproduzir a imagem do rosto de Cristo é pura especulação. Isso deveria nos mostrar o erro de veneração das imagens de Cristo. A origem humilde do Senhor foi a primeira razão da sua rejeição. Mas o verso 3 nos dá a segunda razão, a sua vida humilde. Aos olhos humanos não havia nada em Cristo que desse a menor pista da sua infinita glória. Foi isso que tirou do mundo a chance de reconhecer. Quando as pessoas o procuraram em busca de grandeza, Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lembra essa expressão? Jesus diz em Lucas 9, quando ele está indo a caminho para Jerusalém, uma pessoa se apresenta e diz: seguiste-ei, Senhor, para onde quer que fores. Que confissão corajosa! Esse é o discípulo que nós queremos. Pessoa que se apresenta: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. Resposta: primeiro, Cristo não teve nenhuma alegria, não ficou animado, como nós talvez ficaríamos. Ele deu uma resposta enigmática. Ele disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que tem a ver a resposta de Cristo com a declaração de confiança do candidato? Claro que Jesus está respondendo àquela empolgação. Quando Jesus diz que ele não tem nada, é porque ele entendeu pelas palavras e pelo coração desse homem que ele está seguindo a Cristo, mas pensando: Senhor, eu estou te seguindo porque vai dar certo. Eu vou conseguir muita coisa. Esse é o caminho do sucesso. Então eu quero estar com o Senhor. Vou te seguir, Senhor. Seja onde for, para o que der e vier, vou te seguir, Jesus. Você não está entendendo absolutamente nada. Você quer ir seguir pensando no que vai ganhar, pensando que está seguindo a um líder exaltado pelo mundo? Desista. Eu não tenho sequer onde reclinar a cabeça. Jesus, por exemplo, não tinha recursos materiais para manter a si mesmo e os seus discípulos. Lucas capítulo 8 diz que algumas mulheres com recursos doavam para manter Jesus e os seus discípulos. Ele era muito pobre, realmente muito pobre. Ele foi sustentado por doações. Para sua entrada triunfal em Jerusalém, o único momento de reconhecimento popular na sua vida terrena, Jesus entrou montado não em um cavalo, mas em um jumentinho, filho de animal de carga. Nenhum rei montava em um jumentinho. Com um detalhe a mais, nem esse jumentinho era dele. Havia sido emprestado para que ele pudesse usar. Quão pobre era o rei da glória nesse mundo. Por isso, o mundo o desprezou. O verso 3 descreve a sua humildade, dizendo: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Isso significa, essa expressão, o mais rejeitado entre os homens, tem um sentido bem peculiar e forte. É mais ou menos assim: um que cessou de ser considerado verdadeiramente homem. Ele está em condições tão desprezíveis que ele nem pode mais ser considerado um homem. Alguém que não merece mais o nome de homem. A situação é tão miserável que ele quase não faz parte mais do conjunto da humanidade. O mais rejeitado entre os homens. A ideia aqui é que alguém olharia para o Messias na sua humilhação e diria: esse não pode ser o Messias. Na verdade, ele não somente não é o Messias, ele não deve sequer ser considerado um homem. O mais rejeitado entre os homens. Essa frase traz a ideia de que Cristo foi isolado da comunidade dos homens. Ele não era bem-vindo entre os homens, porque ele não tinha o que atraía os homens.
Ao contrário, o texto diz, o verso 3, ele era um homem de dores. Significa um homem distinguido, marcado pela dor. Um homem reconhecido pelo sofrimento. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Isso é, em constante contato com o sofrimento. A dor, o sofrimento, o desprezo na vida do Senhor Jesus, o Rei da Glória, não foi algo ocasional e periférico. Foi parte integral da sua vida. Ele não experimentou dores, ele era um homem de dores. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Como um de quem os homens escondem o rosto. Por que escondem o rosto? Por que esse ato de esconder o rosto, colocar um pano sobre o rosto de Cristo, combina com a sua humilhação? A ideia é mais ou menos assim. Ele era uma pessoa que causava desgosto, que devia ficar na obscuridade. Ele era tão desprezível que o seu rosto deveria ser coberto. Não sei se estou certo aqui na ilustração, já estou confessando a minha dúvida, mas vendo essa expressão, alguém de quem os homens escondem o rosto, ou alguém que deve ter o rosto coberto, me veio à mente a história de Esther, especialmente de Amã. Lembram aquele inimigo do judeu Mordecai, que num determinado momento, nos últimos episódios do seu contato com Esther, capítulo 7 de Esther, diz que aquela segunda ocasião, quando ele já tinha sido obrigado a honrar a Amã, e já estava certo de que dali para frente a sua glória ia simplesmente decair, o rei saiu da sala do jantar, quando ele ouviu da boca da rainha Esther que o inimigo do seu povo era o Amã, e até ali o rei não sabia. Lembra da história? Não vou ler tudo não, mas Esther se colocou diante do rei da Pérsia para salvar o seu povo. A pessoa que queria destruir o seu povo era Amã. A história é bonita, eu não vou nem contar para vocês lerem. Ficar curioso, quem não leu vai abrir a sua Bíblia e ler. Mas Esther faz 2 jantares, convida Amã e o rei para 2 jantares. No primeiro, ela faz aquele banquete, o rei diz: agora me peça, rainha Esther, o que você quiser, que seja metade do rei. Ela é esperta, como as mulheres dizem: não, hoje não, amanhã vocês voltam e a gente conversa. Só que aconteceu muita coisa de uma noite para outra, como por exemplo uma insônia do rei. Simplesmente o capítulo 6 diz assim: o rei não conseguiu dormir. Pense nisso. O rei não conseguiu dormir. Quando o rei não dorme, ninguém dorme perto dele, né? Porque o rei não vai ficar acordado sozinho. E para acalmar sua insônia, ele pediu os homens para trazer os rolos, os feitos memoráveis. Por acaso, entre aspas, o servo traz um rolo, a história descobre que havia acontecido uma conspiração contra o rei e que um certo homem chamado Mordecai tinha denunciado, e por isso o rei tinha sido salvo. Aí o rei ouviu aqui, por acaso, ele não mandou buscar essa história, por acaso, né? Deus no controle. Controle de Deus aos olhos do homem acaso, mas Deus está controlando todas as coisas. E ele pergunta: e o que foi feito por esse Mordecai? Não foi feito nada. Não é possível. O homem salvou minha vida. Nesse intervalo, chega o Amã, o inimigo dos judeus. Já tinha feito uma forca linda, enorme, onde ele queria enforcar o Mordecai. Quando ele chega, o rei pergunta: o que se deve fazer ao homem ao quem o rei deve honrar? Ora, Amã pensou: quem é o homem que o rei quer honrar? Não é lógico, é claro que sou eu. Aí ele fez uma lista enorme: olha, rei, tem que botar o anel no dedo, tem que botar ele para sentar no cavalo do rei, tem que fazer uma procissão e o povo gritando: esse é o homem a quem o rei quer honrar. Olha aí, coitado, ele calculou tudo, vai dar bem certinho. Não deu não, porque o rei disse: pois faça tudo isso com o judeu Mordecai. O judeu Mordecai ia ser enforcado pelo Amã. Amã teve que fazer. Voltou para casa, já abatido. O jantar da Esther já estava dando uma indigestão antes de comer, porque a situação estava difícil. E quando ele chega em casa, ainda tem uma esposa chamada Zé, mulherzinha, ela diz: olha,
a coisa não está boa não ao seu lado. Mais ou menos assim, olha, se já a coisa está assim, quase que quem vai morrer é você. Já pensou que o cara já está nas últimas, a mulher vai dar o tiro de misericórdia. Bom, ele não teve nem condição de lamentar, porque chegou a hora do jantar. Já arrastaram o Amã para o jantar, e nesse intervalo, o rei perguntou: rainha, quem é o inimigo? É esse Amã. O rei ficou irado, levantou-se da sala, foi para o jardim. Nesse intervalo, o Amã se curva no divã, no local onde a rainha estava, para pedir clemência. O rei volta e encontra ele curvado perto da rainha e diz: será que ele quis abusar da rainha no palácio? Aí, sabe quando que acontece depois disso? O texto diz assim: cobriram o rosto de Amã. Isso significa deram a extrema-unção para ele, está acabado. Aqui para frente não sobra mais nada. Me chamou a atenção essa expressão, porque diz assim: tornando o rei do jardim, do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Me lembrou a expressão de Isaías: um de quem os homens escondem o rosto. Isso é, ele está numa condição tão triste, tão deplorável, ele está condenado à morte, que ele nem deve ter o rosto descoberto. Cobre-se o rosto para dizer: essa pessoa vai morrer, ele está na pior condição possível, nem devemos olhar no rosto dele. Me veio a lembrança da história de Esther. Vocês que estudam depois vejam se a ilustração é boa ou não. Se não for, esqueça. Se for, foi ótimo. Era desprezado e dele não fizemos caso. Em outras palavras, nós não tínhamos nenhuma estima por ele. Nenhuma estima. Nenhuma afeição positiva. Nós o rejeitamos completamente. Esses dois versículos falam o povo rejeitando o Messias. Como eu disse, o verso primeiro apresenta o povo tropeçando no Messias. Esse estado de humilhação explica as perguntas do verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O profeta está dizendo: por que é tão difícil crer? Por que o povo estava vendo os sinais e não conseguia crer? Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? A condição humilde de Cristo certamente foi um tropeço para os judeus, porque não quiseram se submeter ao plano de Deus. Eles tinham as suas expectativas de como seria o Messias. Eles esperavam um Messias glorioso, conquistador político. Eles confundiram as suas vindas. Eles esqueceram que é na segunda vinda que ele virá em glória. Mas antes ele viria em humilhação. Ele iria se fazer homem e morrer por nós. Eles esqueceram isso. As suas expectativas foram frustradas. Por causa disso, eles viraram as costas para o Filho de Deus. As expectativas deles eram mais importantes do que o plano de Deus. Por conta disso, permaneceram cegos até perante os incríveis sinais que o Senhor realizava. Em João capítulo 12, tem uma citação de Isaías 53, bem interessante, nos ajuda a compreender essa cegueira. João capítulo 12, Evangelho de João 12, verso 37 diz: veja isso, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, Jesus fez muitos sinais, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Olha a expressão, não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Essa é a pior maldição que um pecador pode receber.
É o Deus Santo, o juiz dos vivos e mortos, dizer: eu vou cegar os seus olhos, eu vou fechar os seus ouvidos, eu vou endurecer o seu coração, para que você não veja, para que você não ouça, para que você não sinta o poder do Evangelho, para que você não seja salvo. Essa é a pior maldição sobre o pecador. Mas aconteceu sobre os judeus contemporâneos do Senhor Jesus Cristo. Uma paráfrase interpretativa desses versos poderia ser da seguinte forma: Isaías 53. Era difícil crer nele. Era algo fora de qualquer cogitação humana. A sua situação de desprezo era tamanha que era impossível aos homens imaginarem que diante deles estava o prometido, vitorioso Messias. Seu estado de humilhação e desprezo extrapolou todas as medidas. Nenhum de nós sentia a menor afeição por ele. A pergunta do profeta lembra a dureza do coração humano. Isaías antecipa essa situação triste de incredulidade que não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido os judeus rejeitarem o Filho de Deus. Primeiro, porque estava escrito que ele seria humilhado. Não era para eles terem surpresa nenhuma, estava escrito. É interessante, pelo menos 3 vezes nos evangelhos, posso dar as referências, 3 vezes, quando Jesus observa a ignorância e a cegueira do povo, ele diz: nunca lestes na Escritura? Não é interessante isso? Por exemplo, no templo, quando as crianças estão louvando, que os judeus, os escribas dizem: manda eles se calar. Jesus diz: nunca leste nas Escrituras? E o pior é que eles tinham lido. Eles eram doutores da lei, eles conheciam até de cor o Antigo Testamento. Jesus: como é isso? Por acaso vocês não leram na Escritura que da boca dos pequeninos e crianças de peito ele vai tirar o perfeito louvor? Vocês nunca leram os Salmos? Está lá. Vocês leram, mas vocês estão cegos, não conseguem compreender. Quando os discípulos de Cristo estavam tirando espigas de trigo, cachos de trigo, e comendo enquanto caminhavam no dia de sábado, os judeus se escandalizaram, reclamaram. Jesus disse: nunca leram na Escritura o que fez Davi quando teve fome? Quase dizendo: vocês são cegos, vocês estão lendo, mas não estão enxergando. O que está acontecendo com vocês? Cegueira absoluta, completa. Eles liam na Escritura, mas é como se não tivessem lido. Irmãos, que situação triste. Não era para ter surpresa o que estava escrito. Em segundo lugar, por causa das manifestações do braço do Senhor no ministério de Cristo. Jesus disse: crede em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Se não crede em mim, creio nas obras. Se vocês me desprezam como pessoa, o que vocês vão fazer com sinais? Eu faço as obras do Pai, eu ressuscito mortos, eu multiplico os pães, eu acalmo o mar. Esqueçam a minha pessoa, mas me respondam o que vocês vão fazer com esses sinais. O que é que isso indica para vocês? Mas a cegueira era muito grande. Infelizmente, o que vemos aqui é o poder do príncipe das trevas, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, a luz do Evangelho. Situação muito, muito triste. Meus irmãos, o fundamento do Evangelho se encontra na obra manifestada na morte de Cristo, se encontra nessa história de humilhação e rejeição do Senhor. Hoje vimos que dentro do plano glorioso da salvação do Filho, pelo Filho, a humilhação era um elemento essencial. Por isso o mundo teria dificuldade em aceitar o Messias. Isso nos lembra o perigo de vivermos impressionados com as grandezas desse mundo. Assim, o Senhor tem nos dado a maior de todas as riquezas. Se você pode olhar para Cristo, mesmo sem ter atrativos físicos, mas além disso, poder ver que Ele é o Santo Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, o seu Redentor, louve a Deus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu Filho. O plano de libertação que o Senhor iria efetuar por meio do seu santo servo
seria tão grandioso que o mundo teria dificuldades de acreditar quem creu em nossa pregação. O resgate realizado pelo braço estendido do Senhor seria maravilhoso demais para ser aceito por Israel e pelos homens em geral. Mas Paulo explica, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, essa mesma palavra que é loucura, para nós é o poder de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma bênção incrível poder ouvir e entender o Evangelho. É uma bênção incrível, é um privilégio de valor incalculável ser capaz de perceber o sentido do plano de salvação que o Pai propôs no seu Filho. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não somente escutar, não somente ter as ondas sonoras de um pregador empolgado agitando os nossos tímpanos. Ouvir é no sentido de compreender, é escutar e entender e abraçar a mensagem. A fé vem por esse ato de compreensão, mas quando estamos tratando de verdades espirituais, nem todos os que têm ouvidos ouvem, nem todos os que têm olhos veem. Jesus encerrava algumas das suas parábolas com a seguinte frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando estava explicando a parábola do semeador, Jesus revela aos discípulos o terrível juízo que pesava sobre os judeus durante o ministério terreno do Messias. Eles não conseguiriam ouvir, isto é, entender, nem conseguiriam perceber a verdade sobre o Messias. Vamos terminar lendo em Mateus 13, onde o Senhor dá esse esclarecimento sobre o sentido dessa parábola e explica por que ele cegou os olhos e o entendimento dos seus contemporâneos judeus para não serem salvos. Mateus 13, verso 10 diz: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ficaram assustados. Ora, se o Senhor quer que eles compreendam, então devia falar não por parábola, devia falar claramente, diretamente. Isso torna a compreensão um pouco difícil. Por que ele fala por parábola? Ao que respondeu: veja isso, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Verso 12, incrível, diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Você sabe explicar esse verso? Ao que tem será dado e terá em abundância, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Não está justo, ora, já não tem, vai tirar. Coitado, deixa um pouco na pessoa. Entendeu o que Jesus está dizendo? Ao que tem, isso é, ao que ouve a palavra de Deus, abraça o que ouviu, acata com o coração aberto e aceita esse pequeno testemunho, o Senhor dá mais. Mas o que tem o conhecimento de Deus e tem ouvido e rejeita, até o pouco que tem, o Senhor vai arrancar. É isso que ele está dizendo. Ao que dá ouvidos, ele vai dar mais. Ao que zomba da sua palavra, até o pouco que ele tem, vai ser perdido. É exatamente isso. E ele continua: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem, ou seja, não tem condição de ser salvos. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Os judeus tinham passado a sua chance de salvação. O Senhor está dizendo: eles não vão mais compreender. A mensagem para eles agora não é mais de salvação, mas de juízo. Não porque eu não vim salvar o pecador, mas é porque esses pecadores
já rejeitaram tanto o Evangelho, eles têm a lei, eles têm os profetas, eles deveriam observar que eu sou o Messias, mas eles têm endurecido o coração consistentemente, eles têm brincado com a verdade. Agora chegou o limite em que eu estou dizendo, eles não vão mais compreender. Eu fechei os seus olhos e os seus ouvidos. Eles não têm chance de se livrar da perdição eterna. Isso é terrível. Terrível. Por isso o Senhor dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem escuta, preste atenção. Como diziam os nossos avós, abra do olho. Se você está ouvindo, não some. Se você está ouvindo, não faça de conta que não é com você, é com você mesmo. Porque pode chegar um momento em que o Senhor diz, agora eu é que não faço de conta que você e não tem mais chance. Falei domingo passado, comparando a bênção que nós temos, embora rejeitados pelo mundo, de compreender coisas que os sábios entendidos desse mundo não compreendem. Mencionei o caso do grande físico Steve Hawking, que morreu na semana passada, 76 anos. Um homem impressionante. Li um texto que dizia, ele sondou os mistérios do universo a partir da sua cadeira de rodas. Uau! De fato, sondou os mistérios do universo a partir da sua cadeira. A maior parte da sua vida foi com aquela esclerose múltipla, ele nem falava mais, tinha um aparelho que reproduzia a sua voz, mas uma mente brilhante, inteligentíssima. Há quem diga que esse físico de Cambridge foi superado apenas por Einstein. Possível, não sei, não conheci Einstein nem é, então pode ser. No entanto, um homem com tamanha capacidade intelectual era completamente cego para as verdades espirituais. A sua grande preocupação na vida era encontrar a teoria de tudo. Quanta soberba! Queria encontrar a teoria de tudo. Porque se nós encontrarmos a teoria de tudo, nós entenderemos a mente de Deus. Não que ele cresça em Deus, mas é como que diz, nós seríamos como deuses. Aquilo que se diz de Deus, nós poderíamos receber as mesmas glórias quando encontrássemos a teoria de tudo. Não conseguiam perceber que a teoria de tudo, o ponto de integração de todas as coisas, o eixo em torno do qual gira todo o universo e a vida faz sentido, não é uma teoria, mas é uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Se você entende essa mensagem do Evangelho e reconhece a Jesus como o Messias, apesar do desprezo que ele sofreu, glorifique a Deus. Volte feliz, você é a pessoa mais rica desse mundo, você é o salvo em Jesus Cristo. Se não consegue compreender, peça misericórdia ao Senhor. Ore como publicano. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Deus vai lhe ouvir. Oremos. Pai de amor, obrigado por sua santa palavra. Obrigado por esse texto belíssimo. Isaías 53. Onde fala as humilhações do teu santo servo, Senhor Jesus Cristo. Onde nos remete aos pés da cruz, ao Calvário. Onde ali, Senhor, nós encontramos o teu Filho, rejeitado, humilhado, desprezado, o mais desprezado entre os homens, um homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas o Senhor, pela sua graça, nos revelou a verdade sobre Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que foi imolado em nosso lugar, que suportou a ira do Pai, que bebeu o cálice amargo da ira do Senhor, que suportou o inferno que seria nosso. Ó Senhor, reconhecemos o incrível amor do Senhor
do seu filho, que foi capaz de suportar a angústia de ter o próprio pai se afastando, gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso, Senhor, por nossa causa. Não era ele que devia ser desamparado, nós que deveríamos. Não era ele que deveria ter sido ferido, nós merecíamos ser feridos. Não era ele que devia receber a ira do Senhor, essa ira tinha que cair sobre nós. Mas ele foi humilhado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, como sanamos. Bendito por Deus de Deus. A ti seja toda a honra e toda a glória. Amém.